Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Na estreia do Brasil, um astro brilha mais que os outros. Richarlison mostra oportunismo no primeiro gol da seleção. E um talento desconcertante ao marcar o segundo na vitória sobre a Sérvia. No mesmo grupo, a Suíça vence Camarões, sem comemoração do artilheiro de origem camaronesa. Na vitória portuguesa sobre Gana, Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador a marcar em 5 mundiais. E Uruguai e Coreia do Sul ficam no 0-0. O Brasil estreou na Copa. O Brasil venceu na estreia. E o Jornal Nacional está começando. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Estamos ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video. Era esperado para hoje o anúncio dos integrantes do grupo que vai tratar, sobre a defesa. A Tainá Farfan acompanhou tudinho enquanto torcia pela seleção brasileira. Tenho certeza que ela ficou com um olho lá, outro olho cá. Tainá, boa noite. Ficou para amanhã, né? Acertei pela risada dela, eu acertei, que ela ficou trabalhando, apurando e comemorando também. E linda de azul, inclusive. Gostei. Eu vim quase que de uniforme, né, Mona? Adorei. Claro, eu estava aqui no CCBB, lá no auditório, acompanhando também esse jogo ao lado ali de Alckmin e Gleisi Hoffmann, que também estava aqui assistindo naquela plateia, que eu acredito que a gente mostrou as imagens agora, viu? Uma excelente noite para você e para quem está acompanhando a gente aqui na CNN. Mona, se esse anúncio do GT, desse grupo temático da defesa, vai vir de fato amanhã, parece que a gente só vai saber amanhã mesmo. Isso porque Gleisi Hoffmann disse aqui hoje mais cedo que vai ter uma reunião amanhã dessa cúpula da equipe de transição. Então amanhã tem uma reunião entre Gleisi, Geraldo Alckmin e Lula em São Paulo. Eles devem discutir esse assunto ali na pauta dessa reunião e aí a definição deve vir. Se esse anúncio vai vir amanhã mesmo ou até só na próxima semana. Mas se esse anúncio for feito realmente amanhã, vai ser feito aí de São Paulo, viu, Mona? Até porque Geraldo Alckmin já está indo a caminho da capital paulista. Mona, por que a gente estava nessa expectativa, né, que esse anúncio viria até amanhã? Porque a Luiz Mercadante disse que esse anúncio, esse GT da Defesa, que é o último grupo que falta ser anunciado dos 31 grupos que trabalham aqui nessa equipe de transição, ele disse que esse anúncio viria de fato até sexta-feira e ainda anunciou que esse grupo deve ser composto por civis e por militares. Falando nesses grupos temáticos dessa equipe de transição, hoje foi mais um dia de muito trabalho por aqui. A pausa foi apenas nesse momento aí do jogo, né, que a gente acompanhou juntos aqui do auditório do CCBB, mas antes, na parte da manhã e no iniciozinho da tarde, inclusive agora à noite, tiveram várias reuniões paralelas aí, cada grupo então se reunindo com os seus grupos focais aí, se reunindo com os ministérios. Teve reunião na parte da manhã do GT de Economia, no Ministério da Economia, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Há uma expectativa, né, uma pressão do mercado para que a gente conheça logo o nome que vai chefiar essa pasta, mas apesar dessa pressão do mercado, a gente tem questionado aqui aos aliados de Lula quando a gente vai saber quais são os nomes que vão ocupar os ministérios, e o que os aliados dizem é que esses nomes devem vir a público oficialmente lá pelo dia 10 de dezembro. Quinta-feira, 24 de novembro, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. 2 partidos da base do governo se afastam de Bolsonaro. PP e republicanos afirmam que não autorizaram o PL a contestar as urnas e vão recorrer da multa de 22 milhões imposta pelo TSE. Pesquisa nos Estados Unidos revela que pegar Covid-19 mais de uma vez aumenta drasticamente o risco de sequelas graves e de morte pela doença. No Brasil, o estudo mostra que 63 mil idosos foram salvos nos primeiros meses da campanha de vacinação. Taxa de juros para financiamentos é a mais alta em 6 anos. E Banco Central alerta que falta de confiança no controle das contas públicas pode afetar a estabilidade da economia. No Catar, o craque português Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador da história a marcar gols em 5 Copas. Festa da torcida no Brasil e em Doha. Após a estreia com vitória da seleção contra a Sérvia. Olá, boa noite.
Estão comigo esta noite o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, e a infectologista Rosana Richman, do Instituto Emílio Ribas e do Grupo Santa Joana. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, doutora Rosana. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Alexandre. Boa noite, doutora Rosana. Nesta quinta-feira, o presidente eleito se reuniu com representantes do setor de saúde e prometeu ampliar as verbas para o SUS. E a equipe de Lula segue sem conseguir apoio necessário no Congresso para a PEC da transição. Ex-governador da Bahia e membro da equipe de transição, Jacques Wagner, disse nesta quinta-feira que a definição do futuro ministro da Fazenda ajudaria na discussão da PEC com o parlamento e que vai conversar sobre o tema com Lula amanhã, quando irá à capital paulista. Ele está refletindo, ele está olhando as coisas. Pela manhã, o Grupo Técnico de Economia de Lula fez a primeira reunião com Paulo Guedes. O encontro serviu para que o atual ministro da Economia indique representantes da pasta para trabalhar com a equipe de transição. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Agora às 6 da tarde em São Paulo, pelo horário de Brasília. Quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. Muitos assuntos, muitas notícias no programa de hoje, que teremos a participação de José Maria Trindade, Fernão Lara Mesquita, Coronel Gerson Gomes e Roberto Mota. Então, vamos com os destaques. Alexandre de Moraes nega pedido do PL e condena a coligação de Jair Bolsonaro a pagar multa. Deputado Marcel Van Hatten protocola pedido de abertura de CPI do abuso de autoridade. Ele vai conversar com a gente daqui a pouco sobre isso. E o presidente eleito Lula promete abrir os cofres da Lei Rouanet. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. E o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu na noite desta quarta-feira o pedido do PL sobre verificação de urnas eletrônicas antigas. O magistrado ainda determinou a condenação da legenda ao pagamento de multa de R$22.900.000 por litigância de má-fé. Nessa decisão, Moraes determinou o bloqueio e a suspensão do fundo partidário da coligação Pelo Bem do Brasil, afetando assim o Partido Progressista e o Republicanos, que contestaram o congelamento das verbas e disseram não ter envolvimento no caso. O comandante do TSE também instaurou um procedimento administrativo sobre suposto desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária. Por fim, o presidente do PL, Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e Carlos Rocha, que é o autor do estudo realizado pelo Instituto Voto Legal, foram incluídos no inquérito das alegadas milícias digitais no STF. Seguimos com análise e com opinião para abrir essa edição de Os Pingos nos Is. José Maria Trindade. Brasil vence e convence na estreia na Copa do Mundo do Catar. Richarlison fez os 2 gols na vitória do Brasil diante da Sérvia. O segundo, uma pintura, o mais bonito da Copa até agora. Por todos os cantos, a festa verde, amarela e azul. Próxima adversária do Brasil, Suíça vence Camarões com gol de um camaronês e não foi gol contra. Cristiano Ronaldo faz história. Primeiro jogador a marcar gols em 5 Copas do Mundo. Mundial tem recorde de 0-0 na primeira rodada. O quarto empate sem gols foi de Uruguai e Coreia do Sul. Procurado pela polícia do mundo todo, um dos maiores traficantes de cocaína é preso no Brasil. Lockdown por causa da Covid causa revolta e confronto na maior fábrica de iPhones na China. Na reportagem especial, empresários que investem no centro de São Paulo e ajudam a revitalizar a região. Na Itália, uma cidade às margens do Mediterrâneo oferece um bom dinheiro para quem quiser morar lá. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Começou a Copa para o Brasil. Um jogo duro, é verdade, mas a estreia não podia ser melhor.
2-0 e show de Richarlison com direito ao gol mais bonito da Copa até agora. Vamos então direto para Doha, no Catar, para repercutir essa grande vitória com Elias Júnior. Boa noite, Elias. Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News e a gente já começa a edição de hoje falando de Copa do Mundo. O Brasil entrou em campo pela primeira vez no Catar e quem está aqui para trazer os detalhes da partida para a gente é Fernando Fontana. Fefon, muito boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Augusto. Seleção brasileira estreou com o pé direito, né? Vencendo a Sérvia por 2-0. O Brasil muito alegre com tudo isso. Golaço, Fefon. Um golaço, o pombo voou, o Richarlison, né? Seleção brasileira que teve um pouquinho de dificuldade no começo da partida. Os primeiros 15 minutos, a seleção estava meio nervosa, mas depois foi se encontrando no jogo. E o segundo tempo da seleção brasileira, a seleção brilhou realmente, acabou, inclusive, mandando 2 bolas na trave e acabou fazendo 2 gols com o Richarlison. O Richarlison, que antes da Copa do Mundo tinha dito que queria ser o protagonista da seleção brasileira e o artilheiro da Copa do Mundo. Inclusive, ele chegou a dizer que iria ultrapassar o Harry Kane, que está na seleção inglesa jogando essa Copa e que na última Copa do Mundo foi o artilheiro da competição com 6 gols e joga junto com o Richarlison no Tottenham. E ele disse que iria ultrapassar o seu companheiro. Quer dizer, o Richarlison já fez 2. Para ultrapassar, faltam mais 5 gols. Não está tão longe assim. O Richarlison é o artilheiro da Copa do Mundo nesta primeira rodada, junto com o Saka, que marcou 2 gols da Inglaterra, junto com o Valência do Equador, que também marcou 2 gols, e junto com o Torres da Inglaterra, que também marcou 2 gols. Por enquanto, esses são os artilheiros da competição. A seleção brasileira foi muito bem na estreia. Augusto, Érica, e daqui a pouquinho eu volto para falar mais dos jogos do Brasil e, claro, sobre contusão do Neymar. Informação importante. Perfeito, obrigado, Fefon. E veja agora os outros destaques desta edição. Filho de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, é preso. José Eduardo Neves Cabral é suspeito de integrar quadrilha especializada em comércio ilegal de cigarros. Suspenso há 2 meses, o uso da máscara volta a ser obrigatório no transporte público da capital paulista. O governo do estado recomenda que outras prefeituras sigam o exemplo. Chineses enfurecidos com a política de Covid-0. Mesmo com revolta, autoridades aumentam restrições contra a doença. Tradicional desfile de ação de graças é realizado em Nova York. A parada acontece há 96 anos. Essas e outras notícias você vê agora no Rede TV News. Polícia Federal prendeu um nigeriano apontado como responsável pela maior remessa de cocaína já apreendida no estado do Rio de Janeiro. A droga foi encontrada em caixas de sabão em pó no ano de 2021. O nigeriano chegou à sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro no final da manhã. Osita Nojuko, de 33 anos, foi preso ao desembarcar durante a madrugada no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.